Para pais de baixa renda, ficar sem creche pode significar ficar sem trabalho. Tornou-se uma rotina comum. A creche da filha está fechada, então Hannah Walter fica em casa sem poder sair para trabalhar. Enquanto isso, as contas se acumulam. Ela deve $500 de aluguel e $600 de mensalidade da creche. Esteja ela funcionando ou não, o saldo de sua conta bancária é inferior a $20. Mal está dando para comprar o básico, disse Ranat, que ganha $14 por hora como vendedora em Rapid City, Dakota do Sul. Todos os dias que dão trabalho é muito dinheiro que deixa de entrar. A última onda de casos de Covid-19 afetou até mesmo os planos mais elaborados de estabelecimentos que tomam conta de crianças, mas os pais com menores salários têm sido atingidos desproporcionalmente e de forma dupla das últimas semanas. Perdemos tanto acesso ao serviço de cuidar dos filhos com a renda a taxa muito mais elevadas para aqueles com salários maiores, de acordo com a análise do Washington Post dos dados coletados por uma recente pesquisa. O fechamento de creches e a interrupção de outros serviços de cuidado infantil aumentaram de forma acentuada de dezembro a janeiro, conforme os casos da variante Omicron dispararam por todos os Estados Unidos, mas eles foram mais comuns para famílias cujas rendas eram inferiores a $25.000 por ano, mostra os dados da pesquisa Rose World Pulse Survey, realizado pelo governo americano para entender como a vida das pessoas foi impactada pela pandemia. Nas primeiras 2 semanas de janeiro, 30% das famílias com crianças menores de 11 anos relataram a interrupção de serviço de cuidado infantil das últimas 4 semanas, antes de 22% em dezembro. À medida que as crianças adoeciam ou ficavam isoladas após contato com pessoas infectadas ou os estabelecimentos fechados devido aos surtos ou falta de funcionários. Quando as creches fechavam, as famílias de baixa renda eram mais propensas a recorrer à licença de trabalho não remunerado ou pedir demissão de seus empregos. Ao contrário das famílias com renda mais elevada, que costumam se virar com folgas remuneradas ou licenças médicas, cuidando de seus filhos enquanto trabalhavam, diminuído o número de horas de expediente, a probabilidade de sofrer uma redução de salário era muito maior para famílias com renda de até $50.000 por ano do que para aqueles que ganham $100.000 ou mais por ano. Além disso, apenas um terço dos trabalhadores com salário mais baixo dos Estados Unidos teve acesso à licença média remunerada desde março de 2021. Em comparação com 95% daqueles que receberam os salários mais altos, de acordo com a Secretaria de Estatística Trabalhista dos Estados Unidos. Mia Rodrigues, que recentemente começou a trabalhar em um emprego que se paga $10 por hora na mesma creche que sua filha frequenta em Wichita, não tem direito à licença média. Então, quando sua filha de 1 ano foi diagnosticada com Covid-19, em dezembro, ela teve que se afastar do trabalho durante 1 semana, não recebeu nenhuma remuneração e continuou tendo que pagar o estabelecimento. A jovem de 25 anos teve que solicitar um empréstimo de curto prazo no valor de $200 para cobrir os custos das creches da filha daquela semana. Ela também passou por dificuldades para comprar fraldas e leite para o bebê. Foi tipo, caramba, queria não ter que me endividar, mas porém o que me resta fazer, disse Mia, que pediu para ser identificada pelo nome de solteira por temer consequências negativas no trabalho. É muito difícil quando você não está recebendo nada, mas mesmo assim precisar pagar as contas. A discrepância nas interrupções dos serviços de cuidado infantil, que são outro exemplo de como a recessão provocada pela pandemia ampliou a desigualdade em todo o trabalho. Os trabalhadores com menores salários, assim como muitas vezes os do setor de serviços, perderam mais empregos e foram expostos ao vírus enquanto trabalhavam. Eles também enfrentam de forma mais grave problema de alta inflação, segundo pesquisa.
a disparidade de forma como as famílias lidam com interrupções dos serviços de cuidado infantil ressalta a desigualdade e salvaguardas de emprego nos Estados Unidos, disse Betsy Stevenson, professora de economia da Universidade de Michigan e ex-consultora de economia de Obama da Casa Branca. Os trabalhadores mais bem pagos do país também são os mais propensos a receber outros benefícios como licença médica, férias, seguro-saúde, etc. E se precisarem pedir dinheiro emprestado, os americanos mais ricos costumam conseguir isso em condições mais favoráveis. A questão não é apenas a compensação, disse Betsy. Trata-se também de oferecermos mais estabilidade e recursos para pessoas com maior poder econômico. É muito mais difícil resolver as coisas quando você tem um salário baixo, quase nada guardado ou acesso a crédito de baixo custo. Ter que tirar qualquer licença não remunerada pode impor grandes dificuldades. Em entrevista com aproximadamente 2 dezenas de pais com salários variáveis que não têm direito à licença remunerada ou usaram todas as disponíveis, todos disseram ter enfrentado interrupções significativas no serviço de cuidado infantil relacionado à Covid-19 desde dezembro. Muitos afirmaram ter ficado sem renda durante várias semanas e, em alguns casos, precisando pedir demissão para cuidar dos filhos. Outros relataram estar adiando as buscas de emprego e se tornando autônomos devido a incertezas em relação aos cuidados dos filhos. Para pagar as contas, os pais em empregos com salários baixos disseram estar dependendo mais dos cartões de crédito, alugando quartos em suas casas ou pegando trabalho extras como bartender ou entregador de restaurante à noite nos fins de semana. Bara começou a vender seus pertences, entre eles um colar de diamantes que ganhou na formatura do ensino médio, um laptop e uma jaqueta Paca Puma. No eBay, nem Bara, Madam, nem seu noivo, que trabalham no setor de serviços de alimentação, têm direito à licença remunerada, ou seja, quando não trabalham, nenhum dinheiro entra. 2 semanas atrás, toda a família foi diagnosticada com Covid-19 no mesmo dia em que descobriram que a água e o gás seriam cortadas por falta de pagamento. Às vezes precisou pedir ajuda aos meus pais, mas eles também estão sem dinheiro, disse a jovem de 24 anos. As interrupções do serviço de cuidado infantil durante a pandemia impactaram de forma mais forte aqueles que não podiam contar com recursos próprios ou da família. Estudos mostram que a falta de serviços tende a prejudicar mais as mães, sobretudo se os filhos estiverem menos de 6 anos do primeiro ano da pandemia. As mães que trabalham estavam mais propensas a reduzir a jornada de trabalho e ou pedir demissão devido às interrupções dos serviços de cuidar dos filhos do que os pais, de acordo com uma pesquisa do JAMA Health Forum, site que reúne publicações acadêmicas. Pais sem educação superior que tendem a ter menos opção de trabalho no regime home office ou meio para encontrar outras alternativas de cuidado para os filhos também estavam mais propensos a serem afetadas pelas interrupções de serviços de cuidado infantil. Mostram estudo, aqueles com menor grau de instrução perderam cerca de 2 horas de trabalho por semana durante o último ano coletivo, enquanto os pais com maior grau de instrução apresentaram impactos insignificativos, de acordo com pesquisadores na Universidade dos Estados de Washington. Trata-se de um assunto conhecido, pois a pandemia intensificou as desigualdades pré-existentes, disse Nankan Fauble, economista e professor aposentado da Universidade de Massachusetts, Amherst, onde sua pesquisa teve como foco genérico e o trabalho de cuidar. Estamos presos a um problema que está se amplificando. O governo Biden apontou o serviço de cuidado infantil acessível como uma de suas maiores prioridades.
O Plano de Resgate Econômico dos Estados Unidos 2021 contou com 39 bilhões de dólares para custear os serviços de cuidado infantil, inclusive ajuda financeira para seus funcionários e subsídios para ajudar famílias de baixa renda a pagar por creches. O Plano de Medidas Sociais, conhecido como Build Back Better de Biden, que está parado no Senado, também inclui medidas como pré-escola gratuita para todas as crianças de 3 a 4 anos. Kevin Flanagan, de Seattle, Massachusetts, perdeu o emprego que pagava $50 mil por ano em uma concessionária de carro no início da pandemia. 2 anos depois, ele teve uma redução de salário considerável e passou a trabalhar como entregador autônomo de produtos de saúde para poder dar conta dos aparentes intermináveis fechamentos de creches e escolas de seus filhos de 2 a 7 anos. A creche da feira, que custa $342 por semana, fechou 3 vezes desde dezembro, por pelo menos uma semana cada vez, disse ele. Algumas semanas atrás, ele recebeu uma ligação quando estava começando suas entregas no período da manhã. Um professor tinha sido diagnosticado com Covid-19, o que fez ir buscar a filha dentro de 1 hora. É como levar um soco no estômago todas as vezes, diz Flanagan, de 42 anos. O que não de jeito a escutar é: Kevin, não podemos contar com você por isso, vamos ter que demiti-lo. Isso faz com que eu tenha a sensação de que não posso procurar um emprego tão cedo. O número recorde de americanos ficou sem trabalhar em meio a janeiro por estar com Covid-19 ou cuidando de alguém infectado. Segundo dados do censo, além dessas ausências de curto prazo, os economistas temem que tais transtornos possam levar a mais demissões e redução da taxa de participação na folha de trabalho. Até agora, os problemas enfrentados por aqueles que cuidam de outras pessoas foram responsáveis por cerca de 1/3 da diminuição de participação na folha de trabalho durante a pandemia, com impactos imensos no país com filhos com idade escolar, de acordo com o relatório de novembro da diretora do Federal Reserve. Quando trabalhadores com salários mais baixos deixam de ir trabalhar, muitas vezes a grande preocupação não é apenas que isso esteja criando dificuldades pessoais para eles, mas que isso torna e os faça serem desligados do trabalho, disse Betsy, da Universidade de Michigan. Precisamos trazer todos de volta à força de trabalho para nos recuperarmos completamente. Queremos manter as pessoas trabalhando. Depois de se afastar do seu emprego em um armazém no início da pandemia, Carlos Rivera levou meses para encontrar outro trabalho e uma creche para a filha. O pai só conseguiu ambos no final de dezembro, mas a filha adoeceu. Entre novos casos de doenças e o fechamento da creche por conta da Covid-19, ele faltou tanto ao trabalho que na semana passada foi demitido do trabalho, que pagava 16 horas por hora um armazém de produtos doces. E agora ele outra vez procurando emprego. No entanto, a maioria dos armazéns exige turno de 10 ou 12 horas, tornando o trabalho incompatível com os cuidados da filha. A eletricidade de Heavy foi cortada recentemente e ele teve $8 mil de aluguel atrasado do apartamento do condado de Beckett, na Pensilvânia. Sou pai solo, não tenho pais, esposa ou namorada, disse o homem de 33 anos. Somos apenas eu, minha filha e a creche. É impressionante como o ser humano consegue fazer o mal, né pessoal? Covid-19 sendo utilizado para aumentar o desemprego. Embora a pandemia tenha levado muitos empregadores e profissionais de escritórios a oferecer... Ai, pessoal, eu não vou ler mais. Porque a Covid-19 é usado para aumentar o desemprego.